rápida evolução das tecnologias digitais das últimas décadas trouxe transformações para a educação. Em sala de aula, os professores precisam saber lidar com os alunos, cada vez mais conectados e com mais informação. Os alunos, por outro lado, necessitam de orientação para conseguir tirar o melhor proveito desse momento tão rico na história da humanidade. Vamos refletir sobre educação no século XXI? Mentalistas. O debate sobre educação não é de hoje, não é de agora, afinal de contas, a educação que temos hoje, será que ela está adequada aos seus objetivos? No Mentalistas de hoje, a gente vai falar sobre os desafios da educação em pleno século XXI. São muitos estímulos, de informação, também quantidade de informação cada vez maior. E para debater esse assunto, nós convidamos aqui no nosso programa a doutora em Psicologia e Educação, Nádia Bossa. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Camila. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada pela presença. E também o jornalista e educador Alexandre Sayad, que é sócio fundador da Media Education Lab. Tudo bem? Tudo bem, Camila. Obrigado pelo convite também. Estou feliz de ter vindo. Que legal. Bom, para a gente começar das origens, o que é educação, se a gente for dar um conceito para educação, hein, Alexandre? Olha, eu acho que tem uma frase que as escolas e os governos usam muito, que diz tudo e não diz nada, mas se a gente quiser, ela diz tudo. Então eu vou tentar dar significado para ela, que é assim, as escolas gostam de colocar para si o mérito de que educar é para a vida, é preparar para a vida, né? Aí eu vou questionar um pouco isso e vou tentar contextualizar, né? Na minha visão, a educação, ela não prepara para o amanhã, para a vida, ela prepara para o hoje. As pessoas esquecem que a adolescência é uma fase que está sendo vivida, você não está na escola para se preparar para o mundo adulto, você tem que estar preparado para o que você está vivendo, né? A criança também tem que viver a infância, né? Você não pode educar uma criança preparando ela para ser adolescente, né? Eu acho que nesse vida, que eu acho que é aí que esvazia um pouco, eu coloco que cabe nessa palavra o aspecto emocional, né? Cabe o aspecto afetivo, cabe o aspecto racional, cabe o aspecto de habilidades e competências, que é muito importante, cabe o aspecto de conhecimento, né? De conteúdo, e o que é muito importante, esse não é um dever só da escola. Quando a gente fala de educação e não põe a palavra formal na frente, educação formal geralmente é ligada à escola, né? A gente fala de educação, hoje em dia a gente tem um termo conhecido crivado em Harvard, que é o lifelong learning, né? E que você aprende a vida inteira em muitos lugares, né? Então a família tem um papel muito importante como um ator, né, de todos esses aspectos que eu falei, e a cidade, a livraria, o cinema, o teatro e os meios virtuais, a internet, quer dizer, então é um jogo jogado com muitas peças, onde que de fato educar para a vida cabe tudo isso que eu falei, né? Uhum. Eu acho que é isso na minha concepção. Ô Nádia, e para a gente fazer um paralelo, a educação e a aprendizagem, né? Qual que é a diferença dos dois, né? Porque a gente muitas vezes fala assim, porque o problema do Brasil é a educação, as pessoas não têm uma boa educação. E aí eu fico pensando às vezes sobre isso, assim, a diferença entre a educação e a aprendizagem, como é que isso se dá? Na verdade, educar significa aprender para ser, né? Então isso tem uma amplitude da própria vida humana. Nós não nascemos humanos, nós nascemos com predisposição para tornarmos humanos. E é o processo de aprendizagem que vai, na verdade, nos propiciar essa humanidade, digamos assim. E a educação, na verdade, deveria ser, então, considerada a sistematização, né, dos estímulos e dos recursos e das possibilidades para a construção de um processo de aprendizagem, para a promoção de um processo de aprendizagem que nos propiciasse os recursos necessários em todos os âmbitos, né, do ponto de vista cognitivo, afetivo, social, linguístico,
para que nós pudéssemos, então, viver de forma civilizada, viver construindo conhecimento apropriado e utilizando esses conhecimentos de maneira funcional, para tornar a nossa vida mais feliz, mais satisfatória, mais humana, né? Então, a aprendizagem, na verdade, ela é responsável pela arquitetura cerebral, por exemplo, né? E a aprendizagem só ocorre em função dos estímulos externos. Se não houverem os estímulos externos, não há aprendizagem. E quando a gente fala desses estímulos externos, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, quais seriam, por exemplo? Tudo que está fora do ser humano e que é percebido e captado através do sistema nervoso periférico. Então, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que o meu olfato percebe, o meu tato, enfim, todo o contato com a realidade externa, que significa, então, vamos dizer, a forma de levar para o sistema nervoso central as informações a respeito deste mundo externo, né, que devem ser decodificadas, significadas e transformadas em conhecimento, né? E o processo de aprendizagem, então, ele reside nesse processo mais amplo, que vai desde a relação do sujeito com os estímulos externos, sejam eles quais forem. Uma outra pessoa é um estímulo externo, um computador é um estímulo externo, um cheiro é um estímulo externo. Então, tudo aquilo que é captado pelo meu sistema nervoso periférico, que será decodificado pelo meu sistema nervoso central, alterando a minha arquitetura cerebral. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, não vamos desvendar nesse ainda, é como nós conseguimos decodificar tantos estímulos externos no século XXI. Mas espera, calma, não está terminando esse bloco ainda. Eu queria retomar essa questão semântica entre educação e aprendizagem. É muito, muito fácil a gente ouvir por aí, né, Alexandre? As pessoas falam, essa pessoa é mal educada. Essa pessoa não teve educação na escola. E os pais também fazem isso às vezes, né? Jogam a responsabilidade da educação para as escolas. Como é que você observa essa integração, né? A educação que vem de casa, a educação que vem da escola. Como é que você observa pela experiência? Eu não acho que essas linhas sejam tão bem definidas assim. A gente pode querer que elas sejam, mas elas não são. O que acontece, eu gosto de um documento que a Unesco soltou no fim dos anos 90, escrito pelo economista suíço Jacques Delors, que ele traça que uma educação, e ele não fala especificamente em escola, mas ele fala que uma educação para o século XXI, e naquela época a gente estava no século XX, é bom lembrar, deveria conter, nem faz tanto tempo assim, ela deveria conter 4 pilares básicos, né? Um que a doutora Nádia citou agora, que é o aprender a ser, né? A educação passa por isso. O outro é o aprender a conviver, que passa, Camila, pelo que você falou agora. Existe o aprender a fazer, que é um trabalho que eu basicamente foco muito dentro do MEL, do Media Education Lab, e tem também o aprender a aprender, que na minha que talvez seja um pouco, tem uma pista aí para o próximo bloco nesse aprender a aprender. Nessas 4 esferas da educação, tem o conviver, que é quando você toca nesse ponto que você me exemplificou, acabou de exemplificar. Óbvio, a família tem um papel muito importante nesse ponto da educação. O que acontece é que a escola, cada vez mais integral, tende a segurar um aluno muito tempo lá dentro. Então, ela também vai ter uma responsabilidade nesse aspecto, né, da aprendizagem, um aspecto do conviver, né? A gente fala tanto do trabalho em grupo, isso se fala desde a cartilha Caminho, da cartilha de alfabetização de um século atrás, Caminho Suave, mas assim, o fato é que o trabalho em grupo não foi levado tão a sério até hoje, vamos dizer, pelo método de avaliação das escolas. O trabalho em grupo, por exemplo, é uma excelente maneira de você aprender a conviver. Acontece na escola, vamos dizer que acontece, mas ele não é aferido
no exame que, por exemplo, vai te colocar dentro da faculdade, ou na maioria deles. Ele não é aferido pelo próprio exame que a escola vai aplicar bimestralmente ou mensalmente, né? Então são esses 4 aspectos que se diluem nesses atores que eu citei anteriormente, que eu acho que fazem parte da educação. Eu não consigo, eu acho que a questão da afetividade e mesmo da cognição da cascata neuronal, quer dizer, a gente vive numa época de hiperescolarização, né? Tem muita escola durante muito tempo. Então, eu não consigo definir muito claramente essa divisão entre família e escola, mas eu tenho a certeza, por outro lado, que esse trabalho é conjunto, né? Que ele é conjunto e eu acho que em cada indivíduo isso vai aparecer de uma forma. Você pode pegar um aluno, por exemplo, de uma família desestruturada, que tende a buscar na escola, onde ele passa a maior parte do tempo, coisas que ele não consegue obter na casa dele. Ou você pode pegar um aluno com uma família muito bem estruturada, que algumas coisas que ele já se nutre dentro do seu lar, ele não vai precisar na escola, ele vai buscar outras coisas naquela escola, né? Então, isso tem uma variação, né? Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu estou conversando aqui no Mentalistas de hoje com a doutora em Psicologia e Educação, Nádia Bossa, e o jornalista e educador Alexandre Sayad. A gente volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Fica a dica. Com o tema Melhor Educação, Melhor Sociedade, a Bet Brasil Educar 2016, maior evento educacional do Brasil, traz em discussão a qualidade da educação e da escola e a consequente relação com a melhoria da vida e da prática social. Escola e sociedade poderão caminhar juntas. Quanto melhor for a educação, melhor será a cidadania cultural e a política, a dignidade coletiva e subjetiva. O evento trará conferencistas, debatedores e palestrantes do Brasil e do mundo, além de proporcionar cursos curtos de qualificação para os professores, como o uso de tecnologia assistiva para as pessoas cegas, o uso da tecnologia digital para o enriquecimento curricular e práticas de ensino de língua portuguesa. A Educar 2016 acontece de 18 a 21 de maio na São Paulo Expo, que fica no quilômetro 1,5 da Rodovia dos Imigrantes. Mentalistas. De volta aqui com Mentalistas, estamos no segundo bloco falando sobre a educação no século XXI. O que a gente tem de mais moderno? Ou então, vários estímulos aqui, muitas informações, tecnologia então nem se fala. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão jornalista e educadora Alexandre Sayad e também a doutora em Psicologia e Educação Nádia Bossa. Nádia, uma fala do Alexandre que me chamou a atenção no outro bloco, é essa questão que nós vivemos numa época, uma era da hiperescolarização, né? Vou usar uma frase sua, Alexandre, para a gente poder desenvolver isso melhor. Como é que você avalia, né, dentro do campo da psicologia, né, do indivíduo mesmo, como é que isso funciona na psique dele, essa hiperescolarização? E até pegando esse exemplo da criança que fica na escola o dia inteiro por tempo integral, como é que você avalia isso? Complementando o que a gente comentou no bloco anterior, a questão da aprendizagem refere-se ao processo interno, aquilo que ocorre com o sujeito. O processo educacional, ele corresponde a todo o sistema externo que deve promover esta aprendizagem. Lembrando que eu aprendo desde que nasço até o fim da minha vida. Eu aprendo a mamar, aprende a comer e por aí vai. Exatamente. A educação escolar, ela refere-se, então, ao momento da aprendizagem de conteúdos que são conteúdos específicos, né? Resultado do conhecimento construído culturalmente, onde a escola teoricamente deveria ser, o local privilegiado para este tipo de aprendizagem, as aprendizagens acadêmicas, né? Bem, a educação para o século XXI implica em
uma reestruturação não só da escola, como também da primeira instituição educadora, que é a família, né? Preparando de fato ou propiciando a possibilidade daqueles 4 pilares citados pelo Alexandre, que estão implícitos na ideia do aprender para ser, né? Eu sou, então, preparado ao longo da vida para me tornar um adulto capaz de produzir, de manter um relacionamento social saudável, de construir uma família, de ser produtivo, enfim. Então, essa educação para ser. O que nós não podemos deixar de fora é que, ao longo do processo de desenvolvimento de uma criança, certos tipos de aprendizagem são necessários, como, por exemplo, aprender a brincar. O aprender a brincar é uma condição não só para o desenvolvimento cognitivo, como também para um desenvolvimento afetivo saudável, né? E também um treino para o mundo relacional, né? Então, quando a gente pensa numa hiperescolarização, se dentro dessa perspectiva não tiver contemplado as necessidades de uma criança em todas as etapas do seu desenvolvimento até o início da vida adulta, a gente acaba, de certa forma, prejudicando o desenvolvimento mental dessa criança. Por exemplo, uma criança pode, através da tela do computador, visualizar uma atividade humana, funcional, necessária para a obtenção de um determinado fim. Por exemplo, vou citar um exemplo. Uma criança pode, ao assistir um desenho, perceber que o personagem lá do desenho, para alcançar um brinquedo que estava sobre a mesa, subiu na cadeira e conseguiu, desta forma, alcançar o objeto, tá? Então, ela descobre, do ponto de vista da representação mental, que existe um meio para atingir um fim, né? Que nesse caso em específico seria, para alcançar aquele objeto, eu subo na cadeira e dessa forma eu soluciono o meu problema. Uma coisa é ela ver isto, a outra coisa é ela praticar. É preciso que ela possa praticar. Se ela não praticar, ela saberá que é possível, por exemplo, andar de bicicleta, subindo numa bicicleta, se equilibrando e colocando a bicicleta em movimento, fazendo um processo aí de força alternado entre as pernas para conduzir essa bicicleta. É isso que acho que até causa uma polêmica, a gente pode até discutir mais sobre isso, mas será que isso está acontecendo? Crianças precisa acontecer. Quando não acontece, nós temos lá na frente dificuldades que vão ser percebidas em momentos posteriores, como por exemplo, vamos imaginar um adolescente no ensino médio que dentro do laboratório para a realização de uma experiência não consegue manusear uma pipeta para fazer uma experiência química. Né? Nossa, eu vou até aproveitar essa sua deixa, o seu ensejo, para inserir o que a gente já estava falando no bastidor, que é aquela coisa, né, Alexandre, da gente memorizar muito, mas isso eu fui adolescente entre os anos 80 e 90. Então, tinha aquela coisa da decoreba, né? Para passar na prova final. Então, decorar a tabela periódica, a tabuada e tudo mais. E pra gente, era difícil trazer para o concreto, né? Ter essa experiência. Com a análise da Nádia, eu fico pensando, puxa vida, hoje você tem esses estímulos tecnológicos, né? Que fazem com que a criança tenha a representação, mas não pratique essa representação na vida real. Como é que você avalia? Existe jeito de poder resolver esse problema, Alexandre, até pela experiência que você tem? E já queria aproveitar o ensejo também para você explicar como é que funciona o Media Education Lab, trazendo para a concretude mesmo esses conteúdos, né? Sim. Olha, por partes, assim, a gente, por incrível que pareça, hoje ainda existe decoreba. Ainda existe? A gente começa por aí, existe dentro da escola. Agora, a gente às vezes tende a culpar alguém
ou personificar essa culpa por isso existir, mas na verdade é uma culpa institucional mesmo, é uma culpa de política pública. Enquanto você, já foi percebido em várias pesquisas, enquanto você não mexe com as portas, vamos dizer, as avaliações que abrem as portas dos ciclos, ou seja, enquanto você não mexer no vestibular, vai ser difícil você flexibilizar o currículo da escola para atender outras coisas. Porque né? aí, vamos supor que o motivo final é você passar no vestibular, como buscar o objeto, usar a cadeira para pegar o objeto que a Nádia trouxe aí. Eu conheço mães que estão com o filho na barriga pesquisando escolas de ensino fundamental. Já. Você tá brincando? Sim, é muito comum isso. Antes de pôr na creche, a mãe já tá pesquisando. Então, tá? assim, vendo vaga, reservando vaga, existe isso, Sim, né? sim. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não deveria... Tem várias questões. No Brasil, o ensino superior, ele é endeusado. Por questões mercadológicas e por uma cultura que veio europeia de um tempo para cá. Nos Estados Unidos não é mais assim, você faz um curso técnico, você tem mercado para seguir nesse curso técnico. No Brasil, as famílias ainda, porque muitas delas têm a primeira geração, inclusive, cursando ensino superior, acabam valorizando demais a faculdade. Universidade vem do termo universal, né? Ela é inicialmente pensada em grandes áreas de conhecimento. Hoje, na universidade, você consegue ir do mais específico possível. Existe um curso que eu não sei se deveria estar na universidade, mas existe. Eu conheço aqui no Brasil um curso que é também de graduação, que é como você fazer games. Pois é, tem. É uma faculdade. É uma faculdade, quer dizer, tem um... Então, quando eu falo do vestibular, não deveria ser, mas o vestibular acaba sendo... Aliás, o ensino superior acaba sendo uma grande meta de muitos pais e muitas escolas. Como a doutora Nádia falou, não deveria ser assim. As escolas têm que atender o público que circula por ela. A escola ainda não entende que muitas vezes o público é o estudante, ela ainda coloca o público como os pais do estudante. Os pais do estudante tendem a trazer para a escola percepções passadas disso. Então, enquanto o estudante não tem voz nessa dinâmica, fica difícil compreender essa geração que muitas vezes está mais desconectada disso que eu estou falando. Né? Por outro lado, aconteceu uma coisa que é positiva, e aí eu chego no teu ponto, que é o seguinte, com os meios virtuais fazendo circular estímulos de informação muito maiores do que há 20 anos atrás, em outras palavras, com a internet cada vez mais ativa e atingindo um estágio de maturidade enquanto veículo de comunicação, hoje ela já ultrapassa a TV no Brasil, e no caso de obtenção de informação. A escola deixou de ser o templo único do conhecimento, do saber, né? E é esse jogo que a escola precisa jogar hoje. Quer dizer, eu perdi um papel importante de ser a biblioteca, de ser a Barça, como você citou. Eu hoje tenho um outro papel numa sociedade dita do conhecimento. Que papel é esse? Aí teve um ponto que eu quero chegar. A gente hoje vive uma hipervalorização das habilidades e competências, mas que é positiva. As habilidades e competências é o que não é conteúdo, o que não é necessariamente cognitivo que a escola. Por exemplo, vai. O trabalho em grupo, a resiliência, a criatividade. Quer dizer, um sujeito chega a inovação. O sujeito chega no mercado de trabalho, a primeira coisa que ele vai ouvir do chefe é que ele quer que ele inove. Aí ele vai ter que pensar na educação infantil que ele teve, porque no fundamental e no médio não há espaço para inovação, você está naquele currículo voltado para o vestibular, né? Então, esse tipo... Aí o que acontece? Existe uma valorização do mercado, começa a existir uma valorização dos pais, dos alunos, mas as avaliações estão ainda alguns nos degraus atrás em termos de conseguir medir isso. É complexo medir habilidade e competência, ou as socioemocionais ou as não cognitivas. E eu fico imaginando a pressão também, Alexandre, e aí trazendo a Nádia também para a discussão, imaginando a pressão da criança ou do jovem que chega no mercado de trabalho e aquele primeiro chefe fala assim, quero uma inovação. O que ele pensa, né, Nádia? É muita pressão, não é? Sim, com certeza. É muito importante, e eu concordo com o que o Alexandre colocou, que exista um repertório básico que é construído bem inicialmente, que vai subsidiar depois todas essas possibilidades em termos de criatividade, inovação. E esse repertório básico, ele vai desde habilidades que são corporais,
que serviram inclusive de subsídio para a construção de habilidades posteriores, como, por exemplo, as habilidades conceituais. Né? O que eu quero dizer com isso? Para eu me comunicar, para que eu possa pensar, para que eu possa fazer um bom uso das informações que eu obtenho através da internet, eu tenho que ter um repertório, né? Um domínio linguístico, conceitual, suficiente para dar conta de um pensamento, porque eu penso em palavras, né? E a capacidade de me aprofundar nos conceitos é que vai garantir uma reflexão mais profunda, uma reflexão que avance, que inove, né? Mas será que não é uma sociedade onde tudo é tão rápido, a gente consegue essa... Né? É difícil. Esse repertório inicial, ele é fundamental. Então, por exemplo, quando eu volto lá atrás, né, como eu disse, concordo com o Alexandre, quando uma criança pequenininha, com 2 aninhos, menos até, ela pega uma bolinha na mão e começa a brincar com aquela bolinha, ela já está construindo ali uma noção, um conceito, que é o conceito de círculo. Ela está sentindo e ela está construindo na cabecinha dela o conceito a respeito de uma forma geométrica onde há ausência de ângulos. Com essa experiência que é tátil, que inicialmente é uma experiência tátil, ela está subsidiando tudo que ela vai aprender de trigonometria posteriormente, né? Então, esse repertório básico, ele é, vamos dizer, a fundação, né, dessa casa que vai produzir conhecimento no futuro, que vai ser capaz da criatividade, que vai ser capaz da absorção, de uma absorção verdadeira dos conhecimentos que são promovidos, por exemplo, através da internet, que é fantástico. Exato, não, eu concordo muito. E aí eu acho que o papel que a escola busca, mas às vezes não tem estratégia para chegar nele, mas eu acho que é fundamental na sociedade hoje, é a construção, é ser um filtro e ter o papel de construir uma ferramenta de curadoria de informação. Exato. A escola é mais curadora do que provedora. Exato. Ela deve ser mais curadora e a construção dessa curadoria passa pelas habilidades e competências, como a doutora mesmo disse, uma das habilidades que ela chamou de conceitual, e para mim o conceitual fica dentro desse guarda-chuva, maior das não cognitivas, é a de expressão. Uhum. A expressão, quer dizer, você fazer uma apresentação pitch, que é a nova moda, o pitch nas startups, quer dizer, você tem que apresentar a tua ideia em 5 minutos. Né? O pitch ele tem que passar por uma curadoria de informação e uma expressão muito clara da tua venda de ideia para o seu investidor. Né? Estou dando um exemplo bem do mercado, mas a gente vive num pitch. A gente vive tendo que explicar as coisas muito rápido. Em 5 minutos. Até para nossa existência, né? A gente existir, se comunicar, passa pela nossa existência. Sim. Né? E nessa existência eu precisei mostrar para a Camila que eu entendi alguma coisa antes de entrar no ar. Então não ia me passar nenhuma pergunta. Em 5 minutos. Então, assim, eu acho que isso faz parte, né, da nossa existência. Então, o que acontece é o seguinte, eu vejo que o MEL faz, aí só complementando a pergunta da Camila, a gente cria projetos inovadores de educação onde a gente busca a educação, 2 pilares daqueles que eu listei. O aprender pelo fazer, que tem a ver com o movimento maker que está nascendo, que é o de construir coisas. A educação passa pelas mãos, eu costumo dizer isso também. Ela passa pela cabeça, pelo coração, mas passa pelas mãos. O exemplo que a senhora acabou de dar. E o aprender a aprender. Se você cria um mecanismo, que é um pouco a curadoria, onde você aprende, independente do conteúdo, mas você aprende a estrutura da aprendizagem, você constrói a estrutura da aprendizagem na tua cabeça, você está pronto para muitas situações, né? Então a gente desenvolve projetos em escolas, empresas, governos, para transformar a educação, seja ela dentro da escola, ou seja, flexibilizando esse currículo com projetos, até em empresas com treinamentos ou em governos pensando em políticas públicas. É como se você trouxesse os conteúdos aprendidos e montasse um laboratório para concretizar esses conteúdos, Nós somos uma rede de laboratórios, digamos assim. Você pode trazer um exemplo para a gente? Posso. Então, vamos dizer, no Colégio Bandeirantes, depois de 13 anos que eu atuo lá com um projeto de produção de mídia, de comunicação muito pontual, com 20 alunos, chamado Idade Mídia. Até lancei um livro em 2012, foi prefaciado pelo Dimenstein, com essa ideia toda. Este ano a gente virou parte do currículo, quer dizer, língua portuguesa tem uma oficina de comunicação dentro, que não é uma aula.
É uma oficina de mídias. Então ele junta o que foi aprendido na disciplina língua portuguesa no processo de confecção das reportagens, das matérias, de tudo que tem a ver com a comunicação. A gente usa a língua para quê? Eu polemizo muito isso na sala de aula, inclusive com os professores de português, mas a gente usa para a língua para quê? Para se comunicar. Exato. O objetivo de você ter a língua pode ser, a comunicação pode ser inclusive com você mesmo na questão da identidade, mas é para pensar e se expressar. Como é que você desvincula isso de um processo de aprendizado de língua, decorando a gramática? É uma coisa que realmente não faz sentido. Então, o que a gente faz nessa oficina de mídia é vamos nos expressar, vamos ter voz, vamos criar produtos de comunicação não para a escola, para a comunidade, para o mundo fora da escola. Vamos criar aplicativos, vamos criar podcasts de rádio, vamos criar programas de... Cada bimestre a gente faz um produto e solta ele. Publica ele. Nisso você já lia conhecimentos gerais, tudo. Né? Tudo que Tem uma pesquisa do MIT, de uma professora de lá, que mostrou o seguinte: quando um aluno escreve no jornal da escola, nos Estados Unidos, ele escreve melhor do que ele escreve para a redação, para a nota dele. Pelo simples motivo, ele tem alguém que vai ler. Ele vai fechar o projeto. O processo de comunicação, ele se dá não pelo emissor, mas pelo receptor. Né? Porque pelo emissor você pode emitir sinais no espaço sideral, ninguém pega e você está emitindo. Não é comunicação. Tem gente que faz isso, inclusive, que espera voltar para ver se é disco voador, né? Isso não é comunicação, você está emitindo. O processo de comunicação se fecha quando tem alguém recebendo aquilo. Então, se você escreve uma redação para nota, você não tem receptor. Se você faz uma reportagem, ou se você tem o seu programa de rádio, que tem alguém escutando, você tem um receptor. Então você vai dar o máximo das suas habilidades e vai pegar o máximo de conteúdo para transformar aquilo para que de fato o conhecimento foi feito, né? Se trata. Então, a trabalho com mídia, isso posso citar N pesquisas em muitos países, tem ajudado muito nesse campo da expressão, da língua, de ser uma ferramenta que catalisa outras disciplinas em torno dela. Então, o processo de construção de uma revista é naturalmente interdisciplinar, porque você envolve geometria, trigonometria para diagramar. Fazer a diagramação da revista. Exatamente, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas experiências em cinema também. A gente tem experiências em treinamento de professores, para que os professores saibam trabalhar por projetos, que é uma coisa difícil para o professor, porque ele aprende a trabalhar por conteúdos, não por projetos, né? E a lógica é bem diferente, né? Onde o professor é estimulado a criar também um aplicativo. Você vê professores criando aplicativos para auxiliar nas aulas deles, né? Então, quer dizer, é uma coisa interessante isso. Então, esse campo um pouco de interface que o Mel trabalha é da educação e da comunicação em mídias, né? Passando pelo fazer. Em alguns lugares, como a USP, conceituado como educomunicação, mas você tem a media educação, a media education fora, né, ou a media literacy, é até tratado como alfabetização, uma literacia, né, a literacia para a mídia, né, passa um pouco pela análise crítica também dos meios, né. Que legal. Então, para se chegar num produto ideal de comunicação, você passa por analisar os que existem. Eu fiquei, enquanto você estava passando para a gente essas informações, eu fiquei pensando, porque em alguns aspectos a memorização também é importante. No processo de aprendizagem, que é aquele processo que a gente já falou no primeiro bloco, que é macro, é mais amplo do que a educação, né? Defenda a memorização, vai, doutora Nádia. Por que a memorização também é importante, vai? A memorização é importante porque ela é responsável por essa construção e manutenção deste repertório básico que vai subsidiar toda a minha produção. Quer dizer, sempre que eu leio um texto, sempre que eu escrevo um texto, sempre que eu tento resolver um problema, eu preciso buscar os conhecimentos que eu já disponho lá na minha mente para que eu tenha um ponto de partida e busque, então, encontre um novo caminho. Mas é preciso sempre partir de algum ponto, né? Eu não posso responder, aliás, eu não posso formular uma questão se eu já não tiver parte da resposta, né? É impossível eu pensar numa questão se eu já não tiver parte da resposta. Então, eu tenho necessariamente que ter na minha mente um repertório, como uma espécie de uma biblioteca, né? Que quanto maior, melhor. Que sempre serve de base para eu iniciar a construção de um novo conhecimento. Então, em todos os aspectos, né,
buscar a base que eu já tenho a respeito de uma situação nova para que eu possa partir de um ponto e encontrar a solução para aquele desafio que me foi colocado, eu preciso buscar na minha memória informações já construídos e arquivados, né? Arquivadas, para que eu possa partir de algum lugar. Então, a memorização, ela é muito importante. A memória é uma habilidade muito importante. Lembrando que nós temos diversos tipos de memória, né? Nós temos memória lógica, é muito importante eu conseguir estabelecer uma lógica entre os diversos conteúdos ou conhecimentos que eu tenho arquivado na minha mente para construir um terceiro. Né? É muito importante que eu tenha capacidade de memória de trabalho, né? Ou seja, você me dá uma informação, eu preciso segurar essa informação que você acabou de me dar, buscar uma outra que já está na minha mente, juntar com esta, né? Para formular um novo conhecimento. Então, a memória é fundamental. Por isso, ela precisa, sim, ser exercitada. Então, de maneira que aquilo que eu aprendi lá atrás, não muito lá atrás, mas lá atrás no colégio, que é decorar a tabuada, a tabela periódica, a capital dos diversos países do mundo, tudo aquilo vai me ser útil, mesmo que um dia eu não venha colocar aquilo em prática. Sim, e vai ser útil especialmente porque treinou esta habilidade de memória. O conteúdo ou o material que foi utilizado naquele momento, ainda que ele venha a ser superado, tá? A tabela periódica que eu aprendi já foi superada. Mas naquele período em que eu estava memorizando a tabela periódica, eu estava treinando esta habilidade, eu estava construindo uma circuitaria que me garantiria que ao longo da vida eu pudesse usar a minha memória. Então, é muito importante desenvolver essas habilidades, que são habilidades, vamos dizer, neurológicas, né? Ou seja, o meu cérebro se especializa naquilo que faz. Se não faz, não se especializa, né? Então, ter memorizado alguma coisa que hoje não... memorizei tabuada para quê se hoje eu uso a calculadora? Foi importante, porque naquele momento que eu estava memorizando a tabuada, eu estava trabalhando, meus neurônios estavam aprendendo a memorizar, o que faz com que hoje ele memorize qualquer outra coisa. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Mentalistas, que hoje discute a educação no século XXI, e a gente volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas, a vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. Nesse bloco, queria trazer dois atores importantes nesse processo de aprendizagem e de educação, que são os professores e os pais, ou os cuidadores, né? Que podem ser avós, tios, né? Cuidadores de modo em geral, mas os pais que geralmente estão mais nessa posição de educação. Conversando aqui na Rádio Estadão, eu recebo a doutora em Psicologia e Educação, Nádia Bossa, e o jornalista e educador Alexandre Sayad. Alexandre, fala um pouquinho desse papel dos professores, e você também já desenvolve esse trabalho de capacitação com os professores, e pelo que você conversa com eles, eles se sentem um pouco incomodados ou ainda não tão preparados para lidar com esses alunos do século XXI? Como é que você observa essa outra ponta aí da cadeia? Eu acho que eles não estão preparados para lidar com o século XXI, não são com os alunos. Também com os alunos, mas assim, eu acho que... Eu acho não, a faculdade de pedagogia no Brasil é uma coisa, tem um currículo voltado para trás, não para frente, de forma geral, né? Ela é uma ótima faculdade para você pesquisar as referências, para você entender os processos, mas ela não está conectada em nada que é muito contemporâneo ou tendência, né? Isso de forma geral. De maneira que muitas vezes professores chegam numa escola preparada para dar aula daquela disciplina, porque fez uma licenciatura em alguma área muito específica, ou que fez a pedagogia de forma a dar aula, né? Só que o dar aula tem que se transformar, sofre uma resistência enorme, até por conta de sindicatos e coisas assim na educação pública.
E o dar aula tem que se transformar. E não é culpa dele, mas ele não está preparado para essa transformação. Tudo que eu falei aqui até agora significa trabalho por projeto. Project Based Learning, chamado PBL, né? Eu acho que o futuro do currículo é o PBL. Tudo que eu falei no Educar pelo Fazer, o que é o PBL? Você, em vez de ter matemática, português, história, geografia, você parte de um desafio, que é um projeto ou um problema, e constrói os conteúdos, as habilidades e competências em torno da solução daquele desafio. Faz um robô, faz um jornal, faz um aplicativo de celular, faz uma mãozinha que coça as costas, faz o que for necessário para aquele momento, né? Trabalhar por projeto é trabalhar matricialmente, né? Não é trabalhar curricularmente, né? E essa matriz é difícil de entrar quando você está muito habituado a pensar em currículo, né? Currículo em termos de conteúdos mínimos garantidos, que essa discussão de base curricular mínima e tal que está tendo no Brasil é fundamental para que todos tenham o direito da aprendizagem, tenham garantia de aprendizagem mínima. Isso é uma coisa. Agora, currículo em termos de formato de apresentação, né, em termos de forma, ele engessado, ele é ultrapassado. O PBL é uma forma de currículo, mas não é o currículo engessado como a gente trabalha. Então, os professores têm um gap de formação muito grande, né? E eles querem aprender, só que isso exige formação continuada. E formação continuada custa muito dinheiro. Tanto para o Estado quanto para a escola privada. E então a escola que está olhando lá para frente está eternamente capacitando os professores. Por falar em escola que está olhando lá na frente, acho que é interessante a gente trazer para a discussão também os pais que estão cada vez mais preocupados com a escolha do ambiente escolar, muitas vezes com o currículo daquela escola, conteúdo programático, tudo que envolve a escola. Vamos falar sobre isso agora aqui no Mentalistas. Abrindo o Jogo. No Abrindo o Jogo de hoje, você vai conhecer a história do médico Camilo Saraiva, que junto com um amigo, um executivo de tecnologia da informação, ao tentar encontrar uma boa escola para os filhos e enfrentar dificuldades, resolveu criar uma ferramenta para auxiliar os outros pais. Há mais de 3 anos atrás, a gente foi colocar nossos filhos na escola. O meu sócio, ele é sueco, e desde que ele veio para o Brasil, ele trouxe muito essa cultura dele, ele é meu amigo desde então. E depois que a gente teve filho, a gente foi tentar procurar uma escola aí que agradasse a gente. Eu trabalho já há 12 anos com qualidade hospitalar, e ele trabalha há 17 anos com certificação da ISO. E aí a gente foi avaliar as escolas para colocar nossos filhos. Nessa avaliação a gente acabou ficando surpreso aí de como as escolas, até muitas vezes sem saber, têm alguns critérios muito fracos de qualidade e segurança para as crianças. E aí a gente começou então a pesquisar, ver o que tinha no mercado nacional, que na verdade não tinha, e começou a trazer tanto lá da Suécia, da terra natal dele, quanto de Austrália, Canadá e Estados Unidos. E aí a gente foi montando então esse primeiro sistema brasileiro, baseado aí, fundamentado em sistemas internacionais. O que mais te incomodou quando você ia procurar escolas, até mesmo propostas pedagógicas, né? O que mais te deixou, assim, decepcionado quando você foi a fundo? Porque não são todos os pais que vão atrás, né, do método de ensino, programa educacional, essa questão da segurança e da saúde das crianças, né? O que mais te chocou quando você foi em busca aí do conhecimento maior, da aprendizagem dos seus filhos? 2 coisas aí do que mais me incomodou. Primeira coisa foi assim, realmente da falta de padrão, né? A falta de ter normas a seguir, de ter critérios para observar. E hoje, se a gente for pensar, para abrir uma escola infantil em São Paulo, não é muito diferente das exigências legais que você tem para abrir um bar. Então, exigências de vigilância, lógico, tem a parte da Secretaria de Ensino, mas não é nada tão complexo assim. E a segunda coisa é como, às vezes, é valorizado coisas que são muito superficiais. Então são valorizados brinquedos importados, são valorizados salas super bem decoradas e bem bonitas, pintadas e bem iluminadas, né? E muitas vezes não são valorizados alguns critérios de acompanhamento das crianças mesmo. Então você vê aquela escola, vou te dar um exemplo, obviamente sem citar nomes, fui visitar uma escola que é muito próxima da minha casa,
né? Meu filho acabou indo estudar, depois dessa seleção, meu filho acabou indo estudar do outro lado da cidade, mas eu fui visitar uma escola do lado de casa, que já tinha saído até em publicações, tinha sido eleita como a melhor escola infantil de São Paulo, super bem recomendada e tudo mais. Como médico, eu saí de lá assustado com o risco de saúde mesmo, o risco de segurança que meu filho tinha ali dentro. Teria, né? Se tivesse ido estudar lá, o risco que ele teria ali dentro. Mas os brinquedos americanos, a pia lá, a banheira italiana, tudo isso sendo muito valorizado e muito destacado como um ponto de importância, né? E, na verdade, o cuidado da saúde das crianças deixando muito a desejar, né? Então, acho que é isso, a superficialidade. Não é por mal, a gente sabe que tem muitas boas escolas em São Paulo, escolas infantis, mas, como em todo mercado, tem sempre as que se destacam negativamente. Este é o Camilo Saraiva, médico e um dos fundadores do selo de acreditação nacional escolar, que é uma ferramenta que auxilia os pais a encontrarem a melhor escola, avaliada pelos padrões de qualidade ISO. Para conhecer a ferramenta, acesse o site ane.net.br. Mentalistas. Doutora Nádia, falando sobre esses pais, então, que procuram saber como é que é a escola, como é que é o ensino, né? Você vê a diferença mesmo do século passado? Quando eu falo século passado parece tão longe, né? Mas dos anos 90 do século passado para os dias atuais. Os pais antes não eram tão preocupados com o que se faz na escola, para matricular seu filho na escola. Como é que você faz essa comparação da postura dos pais mesmo no envolvimento do educar ali? Eu concordo com o que você falou a respeito dessa mudança de postura dos pais com relação à escola. Vejo sim hoje os pais muito mais preocupados, querendo de certa maneira até uma posição mais atuante dentro da escola, muitas vezes até querendo opinar sobre os currículos. Em contrapartida, estão olhando muito para a função da escola e esquecendo de cuidar das suas próprias tarefas. E isto tem acarretado um seríssimo problema dentro da escola, porque a escola recebe o aluno numa condição em que ele não está apto a atender às regras da escola, ter a condição, a disciplina mental necessária para que a escola desempenhe o seu trabalho, porque os pais, enquanto estavam muito preocupados em se ocupar das tarefas da escola, esqueceram de se ocupar das suas próprias. E quais são essas próprias tarefas dos pais? Eu dei uma palestra ainda na segunda-feira e os professores me traziam como um grande problema na escola a questão da agressividade, da indisciplina, da violência, né? E o quanto isso tumultuava a sala de aula, que por mais que eles se esforçassem, né, eles não conseguiam ter o desempenho que gostariam de ter, porque perdiam muito tempo tendo que cuidar desses aspectos mais relacionais. Pois é, isto caberia aos pais. Na verdade, essa criança deveria chegar à escola já de uma certa maneira educada, né, para aquela circunstância. Educada para aquela circunstância quer dizer ter entendido que existe uma figura de autoridade, que é o professor, entender que a figura de autoridade é aquela figura que, por estar numa condição de ter tido um tempo maior de vida, construído mais conhecimento e aí, o preparo suficiente para cuidar e proteger daqueles que estão sob a sua responsabilidade, deveriam então respeitar e levar em conta essa figura de autoridade. Acontece que para entender o que é figura de autoridade é preciso ter entendido isso lá em casa, né? É preciso entender que pai e mãe não são amigos, não. Pai e mãe são figuras muito especiais na vida da gente e que só tem né? Um pai e uma mãe. Amigos a gente pode ter milhares, mas um pai e uma mãe são pessoas que têm uma funcionalidade, que têm um papel muito grande na formação da mente e que não podem ficar na posição de amigos, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eles precisam de fato deixar claro para o filho que eles, até um certo momento da vida daqueles filhos, eles sabem
o que aquele filho precisa. Eles sabem, quando uma criança tem 2 anos, o que ela precisa comer. Não é ela que sabe. Não é ela que decide se ela vai comer, se ela não vai comer. Ela pode decidir com que brinquedinho ela quer brincar naquela hora, né? E essa escolha também, desde que ela não escolha brincar com a faca, né? E eu estou dizendo isso... limites, exato, eu estou dizendo isso até considerando aqui um caso que eu atendo, né? De um pai que chega para mim e diz, olha, pelo amor de Deus, estou enlouquecendo. Eu chego em casa e o meu filhinho de 2 anos e meio está brincando na cozinha com a faca, com as panelas, e a minha esposa não consegue dizer não para ele, né? Essa é uma diferença significativa do século passado para esse, não é? Exatamente. Os pais perderam essa questão dos limites com os filhos, né? As professoras me colocaram na segunda-feira, nossa, mas as crianças estão tão agressivas. Sim, porque a agressividade não é um defeito, não é um problema. Na verdade, a agressividade é um mecanismo de defesa importantíssimo, necessário para você vencer os obstáculos da vida. Só que precisa ser educado, né? Então, uma criança não pode sair quebrando tudo, jogando tudo. Né? A mãe falou, não, tá com o copo longe. Não, ela precisa canalizar essa agressividade, ela precisa aprender a conter esta agressividade, né? Para utilizá-la no momento correto. Então, se isso não ocorre na família, chega na escola, essa criança ainda precisa desses ensinamentos. E o professor, ele está lá com outras responsabilidades. Né? E quando a gente fala de tudo isso, né, da educação, da aprendizagem, eu volto num dos pilares que foi citados pelo Alexandre, que é o aprender a conviver. Exato. Que também faz parte do processo da educação. É preciso que as crianças, nas suas famílias, recebam os valores iniciais, né, de respeito ao próximo, sabe, que tenham condição de desenvolver uma relação de cooperação, de saber a hora certa de competir, e tudo isso deve ser ensinado dentro de casa. Muito bem. Eu vou até deixar essa ideia de relação pais e filhos para um outro mentalista, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a participação da doutora Nádia Bossa, que é doutora em Psicologia e Educação. Obrigada, viu? Pela Obrigada. presença. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Prazer de conhecer Camila, prazer de conhecer Alexandre. Prazer é todo meu. O Alexandre Sayad, que é jornalista e educador, também acrescentando muito aqui no nosso debate do programa. Obrigada, viu, Alexandre, pela presença. Obrigado, Camila. Só para deixar um último gancho, a gente vai, para exercitar tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai ter uma turma de jovens aí de 4 escolas de São Paulo, fazendo a cobertura, o olhar sobre educação por eles, cobrindo a feira BET. Educar, que vai ter em maio, no 18 a 21 de maio. Então, vai ter uma turma de estudantes fazendo essa cobertura, exercitando um pouco aquela exemplificação concreta que você me pediu. Tem essa também. Que legal. Obrigada pela sua presença, viu, Alexandre? Obrigado eu. Muito bem lembrado, também vou estar participando desse evento e falando a respeito da aprendizagem nessa perspectiva, né? Esse evento da BET Brasil, que é um evento muito interessante. Estarei lá em 3 oportunidades e quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada. O Mentalistas de hoje fica por aqui e você pode ouvir esta e todas as outras edições anteriores do programa no nosso site radio.estadão.com.br. A apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!